Esse programa aqui se chama Confluy. Utilizando ele, você consegue criar imagens, vídeos, efeitos sonoros, músicas e muito mais aí, utilizando IAs que são totalmente gratuitas. Aqui não tem aquele lance de créditos que tem na maioria das IAs, onde você só vai receber alguns créditos ali de graça e você vai conseguir utilizar por pouco tempo. Não, aqui é totalmente gratuito e você vai poder utilizar para sempre. Então você instala o Confluy no seu computador, instala também os modelos dentro ali do Confluy e você consegue utilizar, né, todos esses modelos de IA aí para poder criar aquilo que você quiser. Só que como ele roda dentro do seu computador, então você precisa ter uma certa configuração ali de máquina para conseguir rodar ele e todas as IAs que rodam dentro dele, né? Isso se você quiser rodar de forma local. Obviamente que tem também aí serviços de nuvem, né? Onde você pode utilizar ali o Confluy na nuvem. Então, mesmo se você não tiver um computador tão potente, você consegue ali utilizar também serviços de nuvem para conseguir rodar essas IAs e mesmo assim ainda fica muito mais barato do que utilizando IAs pagas, tá? Então, o meu objetivo nesse vídeo aqui é responder essa dúvida que deve estar passando pela sua cabeça, né? Será que no meu caso eu rodo na nuvem ou eu rodo local? Então, esse daqui é o site oficial para você conseguir fazer a instalação aí do Confluy, beleza? O Confluy em si, né, que é a interface onde você instala ali todas as IAs, o Confluy em si, ele é bem levinho, tá? Então você consegue instalar o Confluy em qualquer computador que você tenha aí, beleza? Sendo aí um Mac, sendo um Windows mesmo, ou então sendo um Linux, você consegue fazer a instalação do Confluy, beleza? A questão aí das IAs é que vai, de fato, pesar, tá? Então, dependendo da IA que você for utilizar, se é uma IA para criação de imagem, para criação de vídeos, efeitos sonoros, músicas, enfim, dependendo da IA que você está utilizando, você vai utilizar mais do seu computador, né? Vai puxar mais do seu computador ou menos, beleza? Então, o Confluy em si, ele é bem levinho, vai rodar em qualquer computador e o que vai variar de fato são as IAs que você vai querer rodar lá dentro dele. Então, vamos lá, essas daqui são as IAs mais conhecidas, né? E as mais utilizadas aqui dentro do Confluy. Como eu falei para vocês, dá para você criar imagem, vídeo, dá para você criar também música, efeitos sonoros, modelos 3D. Mas aqui eu vou especificar mais sobre imagens e vídeos, tá? Porque a maioria das pessoas estão interessadas nisso aqui e também, caso você consiga já criar imagens, você já consegue criar música e efeitos sonoros porque é bem levinho, tá? Então o meu foco aqui vai ser justamente para criação de imagens e criação de vídeos, tá? Primeira coisa, cara, para você criar imagens vai ser muito mais leve do que para você criar vídeo, tá? Justamente porque um vídeo, né, caso você não saiba, ele é formado por várias imagenzinhas, né? Então quando a gente fala um vídeo de 30 FPS, por exemplo, seria basicamente um vídeo que é formado ali, a cada segundo é formado por 30 frames, né? Seria 30 imagens. Então para você fazer um segundo, você precisa criar 30 imagenzinhas. Então o vídeo sempre vai ser muito mais pesado aí do que para criar imagem, tá bom? Para você criar imagem, cara, um computador relativamente fraco aí, eu diria até um computador fraco pro dia de hoje, você já consegue criar imagem tranquilamente. Para criar vídeo, talvez você precise de um computador aí, mediano aí, tá? E eu já vou especificar um pouquinho mais para vocês aqui, tá? Essas questões de configurações. Primeira coisa que você vai fazer vai ser, de fato, aí olhar qual a configuração do seu computador, né? Tem muita gente que não sabe, então, você vai clicar com o botão direito aqui na sua barra de tarefas aqui do Windows, vai clicar aqui em gerenciador de tarefas, tá? E aí aqui você consegue ver, né, a sua memória RAM. Então, você clicando aqui nessa parte de desempenho, você consegue ver aqui quanto que você tem de memória RAM. No meu caso aqui eu tenho 64, né? Então, você consegue até ver aqui, na verdade, tenho 60, ó, tá aqui, ó. Você consegue ver quantos GB que você tem aqui e você consegue também descendo, você consegue ver qual que é a sua placa de vídeo, tá? Então, no meu caso aqui eu tenho uma RTX 3070 Ti aqui, né? E ela tem aí 8 GB de VRAM. Você consegue também descer e ver aqui quantos GB de VRAM que tem aqui, tá? O que mais vai puxar aqui no Confluy é, de fato, a sua placa de vídeo e também a memória RAM, tá? Então, essas informações aqui, né? Você precisa ver aqui quantos GB de VRAM que tem sua placa de vídeo e também aqui qual que é a sua memória RAM. O Confluy não vai puxar tanto aí da sua CPU, tá? Do seu processador. Então, até um processador fraco, como é o meu aqui, eu tenho um i5 aqui de 8ª geração, ele já vai servir aí perfeitamente para você, porque o que ele mais puxa mesmo é a memória RAM e aí a placa de vídeo, tá bom? E aí uma coisa que é importante falar aqui dentro do Confluy é que tudo depende, tá? Quando a gente fala aqui de uso de computador aí, aqui pelo Confluy, tudo vai depender. Então, se você cria uma imagem aí, sei lá, em 512 por 512 lá no Stable Diffusion, você vai utilizar ali uma certa, você vai ter um certo uso ali do seu computador. Se você criar aí essa imagem o dobro do tamanho, né, que seria 1024 por 1024, por exemplo, você já vai, cara, ter uma imagem 2 vezes maior e obviamente ele vai puxar aí 2 vezes a mais no seu computador. Então, assim, tudo vai depender aqui. Então, depende não só da IA que a gente vai falar aqui, mas também do fluxo em si, né, do workflow que a gente tá utilizando. Então, eu até trouxe um exemplo aqui, ó, trouxe um exemplo só para poder especificar um pouco melhor isso que eu tô falando aqui. Então, nesse workflow aqui, né, esse daqui é um workflow onde importa uma imagem de uma pessoa, de um personagem, importa aqui um áudio e eu consigo fazer essa pessoa aqui falando aí exatamente aquilo que está no áudio. Inclusive, esse workflow aqui é muito legal, que você consegue colocar aqui o áudio do tamanho que você quiser. Coloquei 30 segundos, mas você pode botar aí 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, enfim. Obviamente que vai depender aí do seu computador, né, se ele vai aguentar e tal. Mas esse daqui é um workflow, cara, que ele é um workflow bem pesado, tá? Inclusive, eu recomendo que você rode na nuvem. Daqui a pouco eu falo sobre as alternativas que a gente tem aqui para nuvem, né, para poder rodar o Confluy. E ele é um workflow, cara, que ele utiliza
utiliza o modelo do Van 2.1, tá? Ele é um modelo aqui, né, um workflow que usa o modelo do Van 2.1, que é um modelo aí de criação de vídeos, tá? E esse workflow aqui, eu diria que ele é um workflow que ele puxa ali mais ou menos, né, uns 16 GB de VRAM e mais ou menos aí uns 32 GB de RAM, tá? Seria o recomendado para você começar a rodar aqui esse workflow, tá? Só que se você rodar, por exemplo, um workflow que rode aqui o modelo do Van 2.1, mas que seja aqui um workflow só para a criação aqui de vídeo sem diálogo, por exemplo, cara, aí é muito mais leve, tá? Esse workflow aqui, por exemplo, eu consigo rodar com uma placa de vídeo aí de 8 GB de VRAM e com uns 16 GB de RAM aqui, tá? Então, tudo depende aqui dentro do ConfIO, tá? Mesmo que você use, por exemplo, a mesma IA, só que em workflows diferentes, onde tá setado configurações diferentes, cara, você vai acabar puxando muito mais aí do seu computador, muito mais ou muito menos aí do seu computador, dependendo, obviamente, das configurações. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é isso, tá? Tudo vai depender, não tem só como falar pra você, tipo, Stable Diffusion vai puxar tanto, Flux vai puxar tanto, o Qwen vai puxar tanto. Não tem como falar tudo isso daqui pra você dessa forma, porque seria muito genérico, sabe? Até porque também cada modelo aqui, ele tem a versão nativa, né, digamos assim, e tem também a versão quantizada, que seria uma versão comprimida, que ela sempre é muito mais leve do que a versão nativa. Então eu vou falar aqui, né, nesse vídeo, vou tentar dar um geralzão aqui do que você precisa para poder rodar essas IAs aqui, mas é muito importante que você entenda que tudo aqui depende, tá? Não leva isso daqui que eu tô falando como uma regra e tipo, não vou nem testar aqui, já que ele falou que provavelmente não vai funcionar, não vou nem testar. Cara, testa, tá? Não custa nada testar. Então eu vou falar aqui para você ter uma noção, mas eu acho muito importante que sempre você teste aí com vários workflows também, para que você tenha aí a noção real, né, de se o seu computador vai ou não rodar aqui o ConfIO, tá bom? E obviamente que nesse vídeo aqui ainda vou dar algumas alternativas, né, de como é que você pode fazer para poder rodar na nuvem, inclusive uma delas é muito recente, tá? Saiu essa semana aqui, eu vou falar nesse vídeo aqui também para vocês. Então para IAs, para criação de imagens, a gente tem aí o Stable Diffusion, o Flux, o Qwen e o Hydrin, tá? Vou falar aqui um pouquinho, né, só para ter uma noção mesmo do quanto que você vai precisar, né, que configuração de computador que você precisa para cada uma delas aqui. O Stable Diffusion, ela é a IA mais leve para criação de imagens aqui, ela é tipo, já tá bem assim defasada já, porque ela já faz bastante tempo que foi lançada, mas até hoje ela é a mais leve de todas e você até consegue bons resultados com ela, tá? Se você for aqui no CVTI e filtrar aqui por Stable Diffusion, né, como eu filtrei aqui, você consegue ver um pouquinho dos resultados que você consegue aqui ter utilizando essa IA do Stable Diffusion, tá? Então, caso você precise, né, de uma qualidade como essa daqui, por exemplo, você já consegue criar usando a Stable Diffusion, mesmo que você não tenha um computador tão potente, tá? O Stable Diffusion vai puxar ali mais ou menos uns 3 GB de VRAM, tá? Então, a partir de uma placa de vídeo aí com 3 GB de VRAM e aí uns 8 GB de memória RAM, você já consegue aqui criar imagens usando aí o Stable Diffusion. Inclusive, tem aqui modelos para realismo, tem modelo aqui para desenho e tal. Eu não recomendo assim tanto o Stable Diffusion para realismo, porque o foco dele não é tanto esse, tá? Existem muitos modelos que são muito melhores para isso, como é o caso aí do Flux, tá? Que já é a próxima IA que eu vou falar aqui. Falando aqui do Flux, né? Ele é um modelo de IA mais pesado aí do que o Stable Diffusion, tá? Então ele é bem mais pesado aí que o Stable Diffusion, mas ele vai entregar uma qualidade muito melhor. Vou até mostrar aqui alguns resultados, tá? Alguns testes que eu fiz aqui. Então, tipo, essa imagem aqui, eu criei utilizando, né, o Flux. E olha só a qualidade que a gente consegue ter aqui com essa imagem, tá? E assim, ele é mais pesado que o Stable Diffusion, mas não é tão mais pesado não, tá? Então, se você tiver aí um computador aí com uma placa de vídeo de 8 GB de VRAM e uns 16 GB de RAM, você já consegue aqui criar imagens com o Flux de forma 100% gratuita aí no seu computador e ter resultados aí como esse daqui, por exemplo, tá? Então, assim, ele é mais pesado, mas você consegue também rodar em computadores que não são tão potentes assim. Hoje em dia, um computador desse daí não é tão caro quanto era aí uns anos atrás. E assim como o Stable Diffusion, você também tem vários modelos aqui do Flux, tá? Para diferentes necessidades aqui. Então, deixa eu filtrar aqui, ó, Flux 1Dev, ao invés aqui do Stable Diffusion. Vocês vão ver aqui um pouquinho dos resultados que a gente consegue aqui com o Flux, ó. Você pode ver que, cara, tem uma qualidade muito legal, ele é mais focado aí em realismo mesmo. Ele não faz só isso, mas o foco principal do Flux é para realismo. Aí a gente tem aqui o Qwen e o Hydrin, né? O Hydrin, ele é como se fosse aí, assim, eles lançaram falando que ia ser tipo um substituto pro Flux, tá? Que seria muito melhor que o Flux e tal. Mas assim, honestamente, eu não gosto tanto assim do Hydrin quanto eu gosto aqui do Flux, tá? Então até hoje eu ainda uso o Flux, né? Por mais que ele não seja o modelo mais recente de todos, eu uso o Flux porque eu acredito que ele é muito melhor aí do que o Hydrin, tá? Inclusive, filtrando aqui no CVTI, a gente consegue ver um pouquinho também dos resultados que a gente consegue com o Hydrin, tá? Ele também não é tão focado aí em realismo, beleza? Eu diria que ele é mais um Stable Diffusion versão atualizada do que um Flux versão atualizada, sabe? E no Hydrin a gente precisa de uma configuração até mais pesada aqui, né? A gente precisa de um computador até mais potente do que a gente precisa lá dentro do Flux. Então aqui eu diria que você precisa de uns 12 GB de VRAM e uns 16 GB de RAM também, tá?
E o Qwen aqui, né, eu diria que ele é o mais pesado aqui de todos desses 4 que eu falei aqui. O Qwen ele tem modelo aqui para criação de imagem a partir de texto e tem também aí modelo para edição de imagens, tá? Então, inclusive ele é muito parecido aí com o Nano Banana, né? Para quem já usou o Nano Banana, sabe que você consegue fazer edições aí em imagens, né? Esses daqui são alguns testes que eu fiz aqui com o Qwen Imagejet, né, para vocês verem um pouquinho, ó. Então, peguei aqui uma imagem de um homem, tinha pegado aqui uma imagem só de close, eu pedi para expandir colocando uma moto e tal, ele criou isso daqui. Aí aqui eu pedi para colocar ele tomando uma cerveja com um urso atrás olhando e tal. Enfim, ele é muito parecido aqui com o Nano Banana, tá? Para quem já usou o Nano Banana, sabe mais ou menos o uso dele, né? E você consegue pedir diferentes ângulos aqui de uma mesma cena e tal, enfim. Esse daqui também é um modelo que eu diria que com uns 12 GB de VRAM você já começa a rodar, mas ele também é bem pesado, então assim, com 12 GB eu diria que não é o recomendado, tá? E questão de memória RAM ali, eu diria que com uns 16 GB de RAM você já consegue também usar ele. Como eu disse para vocês, né, tudo depende aí do workflow e também da versão, né, do modelo de IA que você tá usando, tá? Como eu disse, tem vários modelos aí do Qwen, tem vários modelos do Flux, tem vários modelos do Stable Diffusion, mas aqui já dá para você ter uma noção aqui, mais ou menos, né, do que você vai precisar. Falando aqui de modelos de criação de vídeos, tá? A gente tem vários modelos aqui. O mais leve de todos é o LTX. O LTX é o modelo mais leve que existe aqui para criação de vídeos. Com ele você consegue criar vídeo até com placa de 4 GB de VRAM. Já vi gente já, né, criando vídeo aí com placa de 4 GB de VRAM e com 8 GB de RAM, tá? Assim, eu não diria que é o recomendado isso, tá? Tipo assim, conseguiram rodar isso daí, mas assim, você não consegue criar tantos segundos de vídeo, então vai ser um vídeo bem curtinho mesmo, você vai conseguir criar aqui com uma placa de vídeo de 4 GB e com 8 GB de RAM. Eu diria que o recomendado aqui seria uns 6 GB de VRAM aí e uns 8 GB de RAM mesmo, tá? Esse daí seria o recomendado para você começar a brincar aí com LTX, mas também aí seriam vídeos curtos que você conseguiria criar com ele, tá? O Van 2.2 eu diria que você precisa aí de uma placa de vídeo de uns 8 GB de VRAM e uns 16 GB de RAM. Então no meu caso aqui, por exemplo, eu consigo rodar aqui o Van 2.2 também na versão quantizada, tá? Isso daqui é muito importante porque o Van 2.2, a versão nativa, né, o modelo nativo dele, ele é muito pesado, tá? Tipo, muito pesado mesmo, uns 16 GB de VRAM você vai precisar para poder rodar ele. Só que a versão quantizada, ela é bem mais leve, tipo, muito mais leve mesmo. Então, até o meu computador mesmo, eu já fiz alguns testes e consegui criar vídeos aqui usando o Van 2.2, tá? E o Van 2.2 é justamente aqui a IA que a gente usou aqui para poder criar esse vídeo aqui, tá? E assim, a qualidade dele é muito boa, tá? Para mim, assim, o Van 2.2 é a melhor IA que tem para criação de vídeos aí, usando o Confluent, tá? Até se a gente for comparar com IAs pagas mesmo, cara, eu diria que ele fica bem aí, próximo aí do VO3, do Runway, das IAs mais tops que tem aí para criação de vídeos. A gente tem aqui também o Hunyuan e também aqui o Skyreels, né? A vantagem do Skyreels é a questão do tempo, você consegue criar vídeos até de 30 segundos. Tem também workflows para criação de vídeos longos no Van 2.2 também, mas o Skyreels ele consegue fazer isso daí de forma nativa, digamos assim, né? E aqui eu diria que você precisa de uns 8 GB de VRAM para você conseguir rodar ele, tá? E também uns 16 GB de RAM, tá? E o Hunyuan é o mais pesado de todos, tá? E que hoje em dia eu não diria que ele é tão recomendado usar, porque hoje em dia a gente tem modelos mais leves, como do próprio Van 2.2, que consegue entregar um resultado legal e que são muito mais leves, tá? Então o Hunyuan ele é o modelo mais pesado aqui para criação de vídeos que a gente tem aqui dentro. Aqui eu diria que você precisa de, tipo, uma placa de vídeo com uns 16 GB de VRAM e uns 32 GB de RAM, tá? Para você conseguir rodar aqui o Hunyuan de uma forma mais tranquila, tá? Então isso daqui acho que já deu para ter uma ideia, mais ou menos, né, do que você precisa para poder rodar aqui a maioria das IAs que a gente tem aqui dentro do Confluent. E agora eu vou falar um pouquinho também das formas de rodar na nuvem, tá? Então eu vou mostrar 3 maneiras aqui, inclusive uma delas, ela é bem recente, inclusive não foi lançada, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você pode entrar na whitelist, né, numa lista de espera para você conseguir usar essa nova forma, né, de rodar o Confluent na nuvem, tá? Bom, a primeira solução de nuvem que eu vou mostrar para vocês aqui é o Kaggle, tá? O Kaggle é essa plataforma aqui que você consegue rodar o Confluent durante 30 horas por semana. Eu diria que a maioria das pessoas nem vai precisar de 30 horas aí por semana, né, de uso aí, mas caso você ultrapasse também, você pode criar outros e-mails e tal, enfim, a gente tem sempre esse jeitinho aí, né? Então aqui ele te oferece 30 horas de uso semanal, tá? E você consegue aí rodar o Confluent de forma super tranquila, tá? Inclusive, você consegue criar imagens, tá? E também você consegue rodar alguns workflows de criação de vídeos que são mais leves, tá? Isso porque ele tem algumas limitações, principalmente em tamanho de banda mesmo, né? Então, se for um modelo muito pesado, você não vai conseguir rodar lá dentro do Kaggle, tá? Essa daqui seria a principal limitação dele. Mas principalmente aí para criação de imagens, cara, você vai conseguir rodar nele tranquilamente, até porque aqui dentro do Kaggle você tem aí uma placa de vídeo de 16 GB de VRAM, então é uma placa de vídeo muito potente, e se não me engano, eu acho que é 32 GB de RAM, tá? Então, assim, o computador é muito potente, que você vai rodar aqui na nuvem, né, de forma 100% gratuita, e a única questão que você tem ali é uma limitaçãozinha que tem, em questão de banda mesmo, né, de envio de arquivos e tal. Então, se for um arquivo muito grande, você vai acabar não conseguindo utilizar lá dentro, né, porque acho que ele tem uma
limitação de uns 50 GB de arquivo que você pode upar lá para dentro, sabe? Então, para criação de imagens vai servir tranquilamente. Para vídeos eu não testei ainda, tá? Mas eu acredito que workflows mais leves, como o DLTX e talvez até mesmo do Van 2.2, versão quantizada, né, eu diria, você já deve conseguir utilizar lá dentro do Kaggle também, tá? Se você quiser aprender a utilizar o Kaggle, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo melhor sobre isso. Na verdade, eu tenho uma playlist aqui, vou deixar aqui embaixo, onde eu falo não só sobre o Kaggle, que é esse vídeo aqui, quanto também aqui sobre o próximo serviço de nuvem que eu vou falar aqui para vocês, né, que é o RunPod. Falando aqui sobre o RunPod, né, o RunPod ele é um serviço de nuvem que ele é pago, tá? Então esse daqui seria o contra dele, né? Ele é um serviço pago onde você vai ali fazer aluguel de placa de vídeo na nuvem, tá? Esse daqui é o serviço que eu mais utilizo, eu uso isso daqui todos os dias. Vocês podem até ver um pouquinho dos gastos aqui e tal, né? Eu uso, cara, todos os dias. Os únicos dias que não aparece aqui gasto é de fim de semana, tá ligado? Que eu não uso aqui de fim de semana. Mas de resto, cara, eu uso todos os dias na minha vida esse serviço aqui. E na minha opinião, ele é o melhor serviço que existe, né? Pelo menos até hoje aí, para você conseguir utilizar aí o Confluent, tá? Aqui você consegue fazer aluguel de placa de vídeo. Então, vou até mostrar um pouquinho aqui de algumas placas de vídeo que você consegue alugar aqui. Então, cara, consigo alugar aqui uma placa de vídeo de 180 GB de VRAM se eu quiser, tá? Porque qual que seria a vantagem de se alugar uma placa de vídeo tão potente assim? Você consegue criar vídeos de uma forma muito mais rápida. Então, você consegue criar tudo, na verdade, de uma forma muito mais rápida, tá? Com placas de vídeo tão potentes assim. Obviamente que essa daqui é bem cara, né? Porque ela é muito boa, essa placa de vídeo, mas a gente tem placas de vídeo também que são muito boas e que não são tão caras, tá? Então, eu diria que a gente tem aqui, ó, a partir de 27 centavos de dólar a hora, a gente já tem aqui uma placa de vídeo de 24 GB de VRAM, né? Essa placa de vídeo aqui, ela vai conseguir rodar, cara, acho que todos os workflows que você quiser rodar, você já consegue rodar nela e não fica caro, tá? Porque 27 centavos de dólar a hora, você já consegue aí criar uma porrada de coisa, tá? Só pra você ter uma noção aqui, né? Aqui eu tô rodando o Infinity Talk, né? Que é esse workflow que eu já falei pra vocês, né? Onde você consegue criar vídeos aqui de pessoas falando aí, com base em um áudio que você importou. E aqui eu tô rodando, cara, com uma placa de vídeo aqui, ó, que é a A40, que ela tem aqui, deixa eu pegar ela, ó, a A40 aqui, ó, ela tem 48 GB de VRAM, tá? E aqui no caso 48 GB de RAM também. E usando essa placa aqui, eu consigo criar 3 minutos de vídeo com o Infinity Talk aqui. Então pega aqui, ó, 40 centavos, vamos fazer as contas aqui, ó. 40 centavos dividido aqui por 3, ó. Você vai gastar aqui, ó, 13 centavos de dólar para fazer 1 minuto de vídeo. Então, tipo, compensa bastante você rodar aqui, né, no RunPod, que você consegue ter aí acesso a placas de vídeo super potentes, placas de vídeo que você nem vai conseguir encontrar para comprar, caso você queira. E caso você encontre aí, cara, uma placa dessa daqui, por exemplo, bicho, isso aqui ia custar uns 200 mil reais, eu acho que essa placa aqui, viu? Porque hoje em dia, cara, tá muito caro aí mesmo para você fazer a compra de placas de vídeo tão potentes quanto essas daqui, tá? Então, eu acredito que compensa bastante aqui o uso do RunPod e não sai caro, tá? Então, você consegue aí alugar placas de vídeo aí e conseguir utilizar aí o Confluent de uma forma bem tranquila, tá? Também tem um vídeo aqui no canal, como eu falei pra vocês, dessa solução aqui de nuvem, né? Pra você conseguir rodar, mesmo que você não tenha um computador potente e tal, você consegue rodar até do celular. Tem vezes que algum aluno aí me manda mensagem perguntando alguma coisa e tal. Eu abro aqui o Confluent, né? No RunPod aqui e eu consigo aí já ver aquilo que eu preciso para poder dar resposta pro aluno. Então é legal que você consegue até rodar no celular caso você queira, tá? E agora eu vou falar da última solução, né? Que a gente tem agora, tá? Que na verdade só divulgaram, a gente não tem ainda disponível, tá bom? Mas eu vou falar aqui para vocês já ficarem atentos, né? Então entrando aqui no site do Confluent, né? Que é o confluent.org, conf.org, você tem agora esse botão de Conf Cloud, né? E você clicando aqui, você consegue ver aqui, né? Esse botão que é para você entrar numa lista de espera para esse novo serviço, que é um serviço oficial mesmo da equipe do Confluent, onde nesse serviço aqui você vai conseguir rodar o Confluent na nuvem, né? E aqui eles falam um pouquinho, né? De como é que vai funcionar. E eu me interessei bastante, tá? Eu acho que pode ser sim, talvez um substituto pro RunPod, não sei quanto que vai custar isso daqui, né? Não falaram ainda. Mas o legal daqui é que você não precisa fazer instalação de modelos, já vem tudo instalado para você. Ele fala aqui, ó, no more downloading. Ele tá falando aqui que a gente vai ter aqui placas de vídeo super potentes aí, com bastante GB de VRAM e tal. E, enfim, ainda não lançou isso daqui, tá? Mas já queria mostrar para vocês já, porque provavelmente vai ser uma alternativa muito legal para quem já utiliza o Confluent, justamente por essa questão de você não precisar ficar instalando o modelo, não ficar instalando o Node, já vai vir tudo instalado para você e você só vai precisar, né, de fato, utilizar aí isso tudo que já vai estar instalado para você, tá? Se quiser entrar na lista de espera, é só clicar aqui e aí você coloca o seu e-mail. Já coloquei o meu já, então ele não vai deixar, mas é só você clicar aqui, coloca o seu e-mail, ele já vai estar na lista de espera para conseguir ter acesso a isso daqui quando lançar, tá bom? Último recadinho, né? Se você quiser aprender Confluent de uma forma mais aprofundada, quiser aprender a utilizar o Confluent tanto na nuvem quanto aí
de forma local, tá? Eu vou te convidar aqui para você entrar no Confluent Pro, que é o meu curso, né? Onde eu explico tudo que você consegue fazer aqui dentro do Confluent, tá? Então a gente tem aulas aí sobre as IAs mais utilizadas, então a gente tem aqui aula de Van, de LTX, de Qwen, a gente tem também aulas de Honeywell, Flux, Stable Diffusion. Eu explico também a lógica, né, dos workflows para que você também consiga criar os seus próprios workflows aqui. Também falar um pouquinho sobre API Nodes, né? Então você também consegue utilizar IAs pagas aqui dentro do Confluent, né? Então eu vou deixar aí meu convite para você entrar aqui no Confluent Pro utilizando o cupom Confluent 2025 para poder ter um desconto aí na compra do curso, beleza? Então vamos para o vídeo, espero que tenha gostado, tem sido útil para você e até a próxima.